Crônicas aqui, Crônica 4, né? Gênesis 38. Ele está aqui. Palavra de Deus. Gênesis 38, versículo 23. Vamos ler o versículo 23. Disse, quem achou, diga amém? Amém. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venha a cair em desprezo. Eis que eu tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. Soberano Deus, estamos aqui grato, muito grato. Fica conosco, fale conosco, fale rápido, e ao momento que o Senhor falar, venha acender a candeia, vem dar azeite, venha dar as feridas, vem tirar, Senhor, tudo aquilo que louva o teu nome. Rápido, Senhor, porque o meu inimigo da igreja também está trabalhando de uma forma muito inteligente. 38. Nós te pedimos humildemente, te agradecer. Poder sentar, meus irmãos, por favor. É muito importante nós entendemos o texto que lemos, que paramos obviamente um pouco mais na frente, quando a gente fala acerca da pessoa de Judá, que estava obviamente, ou melhor, que está na sua descendência. Porém, a quantidade dos seus filhos na sua totalidade não estavam lá. Os irmãos perceberam aqui que a gente acabou de ler trata-nos acerca da pessoa de Tamar, que nós ministrou a semana passada, e que por sua vez, nada mais e nada menos, Deus, por sua santa misericórdia, foi com a vida de Tamar. Só baixa um pouquinho o musical, Jéssica, obrigado. Deus foi com a vida de Tamar, e mesmo ela fingindo, obviamente, para ele que ela era uma prostituta, ela sai da presença de Judá, e a mediação do tempo é muito importante para quem está aqui hoje, no que eu vou pronunciar a partir de agora. É que na proporção do tempo que ela deitou com Judá, a pessoa de Tamar, que ela saiu da presença de Judá, a proporção que o texto revela, o texto posterior a esse que a gente vai ler, é que ficou 3 meses. 3 meses aqui nesse texto é 3 meses sem achá-la. Na proporção desse texto aqui revela que ele não só pede os seus criados, os seus servos para procurar ela, porque na visão dele, ele nem sabia que era Tamar. A visão dele é que era uma prostituta, mas ele queria que devolvesse o cabrito para ela estornar o anel, o cajado e o selo e o lenço. E você vai perceber que há 3 meses à procura. Você acabou de ler comigo. No capítulo 38, no seu versículo 24, e aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá dizendo, olha para cá,
Se passou-se aproximadamente 3 meses sem achar na cabeça de Judá a prostituta. Você está observando que tem coisa que não vale a pena a gente forçar a mente. O que eu peço a vocês, no que vocês estão lendo, navegando aí no texto bíblico, é que a gente talvez está gastando tempo naquilo que não vai edificar a gente. Na questão aqui de Judá, a mulher não era prostituta. A loucura de Judá, ela não era prostituta. A questão é que ele mesmo assim queria achá-la para devolver o cabrito, retornar os seus pertencentes que não identificava quem ele era. Mas para nós, ao nosso mundo de hoje, tem coisa que a gente fica ali pesquisando, não vai edificar, não vai trazer nenhuma alegria espiritual para você. Você fica ali futucando, e o pior, às vezes é a vida dos outros. Você fica ali, não está edificando. 3 meses, e na minha cabeça aqui, que eu sou bem bom pensador, é que 3 meses na liturgia para o RH, para uma empresa, uma pequena empresa, grande negócio, é o tempo de experiência. 3 meses é o tempo de experiência, e você está gastando o tempo da sua experiência naquilo que não está edificando. Tem muita gente assim, muita gente que, de vez de passar 3 meses, ou 3 horas, ou 3 dias, jejuando, orando, pesquisando, buscando a Deus, não, fica buscando coisa que não está edificando. E aí a notícia, notícia boa. Passando-se 3 meses aproximadamente, alguém disse: rapaz, Tamar adulterou. Tamar, então a palavra Tamar despertou nele, ou deveria despertar. Quem adulterou foi Tamar, mas não aconteceu alguma coisa. Se ela adulterou, alguma coisa aconteceu. Analisa, não vai logo julgando. Oh, aleluia. Analisa o ponto de vista. Aí você percebe aqui que quando isso acontece, nada mais e nada menos é que é enxergado aqui um ponto muito crucial no capítulo 38, no versículo 24, na parte C. Então disse a Judá, ou melhor, então disse Judá: tirai, apredejai e queimai. 25, tirando para fora, mandou dizer ao seu sogro do varão: de quem são essas coisas? Olha aqui, de quem essas coisas? Verso 26, e aconteceu Judá e disse: mas justa é ela do que eu. A palavra, quando se refere aqui de reconhecimento que aquela mulher era uma mulher certa e não foi da forma que ele entendeu, é aqui que ela entra no ponto de justificação no mundo espiritual. Quem aprova e quem dá a última palavra é Deus. Deixa quem quiser falar de você. Se é isso mesmo que eu estou falando, é isso, aí tu se conserta, não fica por debaixo do pano não. Já Judá percebe o erro dele e diz: não, essa mulher aí é mais justa do que eu. Ficar cuidado quando esconder no erro é problema. Agora, na mesma hora, se alguém fala uma coisa que você não fique. É momento de você glorificar a Deus. Porque se está falando de você, é porque você, glória em nome de Jesus, está fazendo alguma coisa que está agradando ao Senhor Jesus. Nesse prefácio aqui da mensagem, que de fato ainda não é o ponto que nós trazer para o dia de agora, é que quando isso aconteceu, no capítulo ainda 38, versículo 26, porquanto não tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu.
Então, Selá, a gente sabe aqui, olha para cá, que Judá teve 3 filhos: Onã e Selá. Selá era o único filho menor que aguardara-se a oportunidade de enamorar-se. Sendo ele já adulto, o amigo, o servo Judá, não usou de benevolência. E isso está exatamente no capítulo 38, verso 14, na parte C. Selá já era grande. Dá uma olhada no texto. Então o menino já estava na faixa etária, mas foi esquecido. Meu amigão, toda vez que tu, eu ou nós erramos e não reconhecemos, a tendência é nós ficar mais difícil de entender as coisas. A mente bloqueia. A pessoa não consegue mais entender o que é santo e profano. A gente falou sobre isso na semana anterior. O menino cresceu, até o menino foi esquecido. E quando isso aconteceu, a menina, quem estava sabendo disso? Quem estava sabendo disso era Tamar. Mas disse: ele cresceu e ele não me deu para mim. Por esse motivo, ela deita-se, ou finge, e deita com Judá. Quando ele vê que a casa caiu, e glória a Deus aqui, nesse caso, é que ela engravida, e como se não bastasse, é gêmeos. Aleluia! Olha como Deus quer, Ele quer mesmo. Quando Deus, Ele determina, você não pode desfazer do querer de Deus na sua vida. Aleluia. Mas Deus quer que você olhe para cá, você está olhando para lá. Deus que quer a direção, não é você que decide. Deus queria que Judá deitasse com ela, porque ela teria, não só ela, mas o filho dela, que é Pérez, teria que estar na genealogia. Porque se não tivesse Tamar, não teria como ter a descendência de Jesus. Você está entendendo o que é que Deus quer internalizar você na história? Uma das coisas que eu gostaria de citar, que na minha opinião, dos primeiros tópicos da mensagem, que de fato inicia agora, é que Selá foi reservado por Deus. Deus guardou ele lá em Tinã. Ele sai daqui do bebê dos cananeus e vai lá para Tinã. Tinã é uma das terras dos filisteus. Lá em Juízes 14, você vai ver que é um dos lugares que Sansão lutou contra o leão. Inclusive, ele namorou-se com uma filisteia. É lá em Tinã. E esse lugar, mesmo sendo lugar de filisteu, obviamente, quem estava reservado lá foi Selá, o caçula. Você já teve a sensação de estar em uma família que não tem como ser cristã? Você já teve a sensação de nascer em uma família e dizer assim: pai, eu estou aqui agora sentado no culto de doutrina, é um milagre. Eu estou querendo que você entenda como é o porquê você está na história. Está preparado para dar glória a Deus? Vamos comer a palavra. Iniciou agora. Então tem hora que diz assim: mas você está aqui? Você? O quê? Você não era para estar aqui não, meu filho. Tipo uma casa, você está lá, você de lá nos cananeus. Seus 2 irmãos morreram, só tu ficou vivo. Mamãe talvez, você que está assistindo, mamãe talvez lhe abandonou. Seu pai disse que você agora é crente, vá para a rua. Talvez você foi um repudiado, mas hoje você está abraçado. Eu queria trazer uma sensação essa noite de alegria para você. Se você está aqui, é porque Deus quis que você estivesse aqui. E quer.
percebemos já que Selah, ele está também, e ele também tem um filho, e o filho dele, eu mostrei a vocês, e o filho dele, ele bota o nome do primeiro irmão que morreu. Deus é tão bom que você tem filhos, e seu filho também serve ao Senhor Jesus Cristo. Eu sou sincero, eu aqui era para dar, entendeu? Acabado. 35 anos minha mãe servindo, você já sabe o que eu quero dizer. Eu era para ser também, pegar só o caminho. Aí Deus disse: não, o seu caminho não é esse não, estou te guardando. Minha mãe disse que eu nasci bem pequena, bem pequenininho, que eu dormia na caixa de sapato, assim, ó. Era pequeno, se foi prematuro, era pequenininho. Aí meu tio chegou bêbado, ia sentar em cima de mim. E aí a minha tia gritou: quem me livrou naquele dia? Quem te livrou naquele dia? Se tu nem sabe, talvez a mãe avisa, ou lembra. Oh, aleluia! Quantos livramentos Deus deu a todos aqui, que não era nem para estar aqui. Santo glória, eu aplaudo ao Senhor para fazer isso. Não era nem para estar aqui. Não era para estar. E isso é o motivo. Você vai estar percebendo exatamente isso aqui. Preserva. O menino está tão preservado que nem com Selah ele deita. Ou melhor, nem com Tamar ele deita. Ele sabe a notícia que ele vai ter 2 irmãozinhos. Por favor, leia comigo. Capítulo 38, verso 28. E aconteceu dando à luz, que pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou a sua mão com um fio roxo, dizendo: esse saiu primeiro. Mas aconteceu que, tomando ele a recolher a sua mão, esse que saiu o seu irmão. E ela disse: como tem tu corrompido sobre ti e o quê? E chamaram o seu nome. E depois saiu o seu irmão. Lê aí, gente. Olha aí para vocês verem. Vocês estão percebendo que Deus, por sua vez e pelas suas misericórdias, deu a ele 2 irmãozinhos. E ele vai estar em capítulo de Crônicas. Vamos lá, gente. Crônicas. Abra sua Bíblia em casa. Crônicas, primeiras Crônicas. Deixa eu certificar. Primeiras Crônicas. Tem fogo aí? O fogo aqui está aceso. Aleluia. Aí agora capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. E os filhos de Judá foram. Você está entendendo? Olha para cá. Você está entendendo? É porque Deus quis. Gente, eu vou estar falando aqui agora. Eu vou estar em uma dimensão que nós vamos, para o mês de fevereiro todo, trazendo a valorização de nós estarmos internalizados em Cristo. Ele aqui é internalizado na genealogia. E tu? Você acha? Vem cá, vou fazer uma pergunta a você. Seu nome está escrito no livro da vida, me dá um sinal aí. Você não entrou de gaiato no navio. Você lhe deram uma oportunidade. Pérez. E outra coisa, a gente precisa entender o que é princípio independente, que talvez não está citando o seu nome essa noite, não é motivo de você ficar triste. Porque se eu falo só o nome de Natanael aqui, não falo o nome do seu nome, isso significa que você está fora da história. Se Deus resolveu só falar com essa irmã essa noite, significa que Deus não está falando contigo? Só em tu estar aqui faz parte de Deus estar falando com ela.
pessoa do apóstolo Paulo, e alguns cuidados que nós vamos ver também na questão de entender o posicionamento, que Paulo é novo convertido e poucos dias liderou uma massa compacta já antiga. Tem que respeitar. Se Deus quer usar o novo convertido, todo mundo aqui tem que sentar, ouvir, dar glória a Deus e até dizer: usa mais, Jesus. Nós não podemos ficar com o sentimento de não gostou, de não tá feio, vai errar, ele está sendo se amostrar, ele é assim. Não, deixa Deus usar. Você está entendendo? Você vê que o menor tem a oportunidade de ter dois irmãos e no nome dele aparece. Só que o mais interessante, olha como é bom o clube doutrina, né, meu irmão? Olha como é interessante. No capítulo ainda 4, no seu versículo 21, eu li para vocês: e os filhos de quem? Filho de Judá. Aí, ó. Ele pode, é reconhecer, irmão. Ô irmãozinho, olha para mim. Por mais que o seu nome não está no verso 1, está no verso 24, reconheça o seu posicionamento. Para não ter esse sentimento de coitadinho, entendeu? De desprezo, de não falar meu nome, não me dá oportunidade mais. Para com isso. Endurece, crente. E aí eu vou trazer um valor para todos nós, e aí você dá um pulo do banco se vocês quiserem. Mas a princípio, nós vamos lá em Mateus capítulo 1. Eu já ministrei sobre a genealogia de Jesus, na pessoa de Raabe. Aliás, eu estava analisando, sabe o que é? Nós estamos precisando voltar, porque assim, se 3 meses o cidadão ofuscou negatividade, então nós precisamos voltar a falar sobre os nomes da Bíblia aqui. Inclusive no capítulo 4 da genealogia vai falar de Jabez. Só você leu, quem leu viu. Quem leu em casa viu lá. Nós precisamos falar da menina que foi desprezada, de Asaf novamente. Nós precisamos falar das 7 igrejas do Apocalipse, porque cada igreja representa um crente aqui. É essas coisas que nós devemos cavar. Normalmente toda hora está ali analisando defeitos objetivos, se é que nós estamos enquadrados nesse defeito ou não. Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus. É importante vocês acompanharem a Bíblia, para você não colocar culpa na igreja que você congrega. Veja só. Aí, quem vai pregar na genealogia aí? Vamos lá? Número 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O livro é da genealogia de Jesus. Agora quem vai estar lá? Glória. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Por mais que ele errou, mas ele reconheceu. Se reconheceu, faz parte. Aleluia. Só entrará no céu. Mas qual é? Prostituto, ladrão, matou, estrubador, verdade, bagaceira. Reconheceu, se arrependeu, vai estar lá. Alguém pode glorificar esse Deus essa noite aqui? Vai estar lá. Vai estar. E os seus irmãos. E Judá gerou de Tamar. Olha o nome dela. Gerou quem? Peraí, cadê aí? Cadê o Nan? Cadê Selá? Aleluia. Não foram os primeiros? Porque o último tem que estar aqui. Quem lê Bíblia já sabe. Quem lê Bíblia já vai se manifestar falando alguma coisa de Jesus. Os últimos, levante a mão e glorifique a Jesus. Então, se comporte como servo. Entenda a oportunidade que tu tem. Está congregando.
estar sentado, de poder sentar, de poder ouvir, de saber que independente de falhas, Deus não riscou o seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Seu nome está no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Cuidado. E aí agora a gente entra na questão dos gentios, entra para nós. Aí vocês vão entender porque algumas ocasiões eu ministro na antiga aliança. Vocês vão entender agora. Nós vamos internalizar a genealogia. Aí você vai ver aí mais na frente, Raabe, embora Raabe era realmente prostituta, Tamar não. Raabe era, Tamar não. Mas mesmo assim, Raabe fez algo que muita gente não faz. É outra mensagem. Então vamos ver aqui o seguinte. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Bota aqui, Jéssica. Já está. Então guarda aqui, meu amigo Natanael ali. O Hebreus está aqui, cadê os outros? Aqui. Vamos lá. Hebreus. Ó, gente, todo mundo achou? Diga amém? Amém. Amém? É forte. Preste bastante atenção. Olha onde a gente estava, tá, irmão? Ainda bem que tem um número augusto de pessoas aqui hoje. É muito importante o curso de doutrina. Gente, é interessante. Anotem, gravem, revejam a gravação. Se vira nos 30. Porque quanto mais a gente aprender, melhor ainda. Eu principalmente. Mas eu quero lhe pedir o seguinte. O que nós vamos estar lendo aqui, é exatamente coisas subimportantes. De subimportância para todos nós. É muito importante. E eu preciso, de toda a história bíblica que tu leu, você precisa, se você não compreendeu o livro de Hebreus, que embora o autor é desconhecido, alguns falam que foi Paulo, Silas, que denominou aos Hebreus, mas é uma carta desconhecida, mas ela tem um engajamento muito forte para quem ama a palavra, a prática e quem gosta de ouvir. Então caiu para nós aqui. Então se caiu para nós, não precisa nem você botar presente aí, que Deus já sabe que é para tu, que você está aqui. Então tu está presente na lista. Eu vou falar de novo. Tu está presente na lista. Não precisa você assinar. É só você entender. Olha só. Por isso, irmãos santos, para participantes da vocação celestial, ele está dizendo aqui que nós somos participantes. Nós não estávamos lá na época de Tamar, na época de Judá, nem de seus irmãos, nem de Jacó, nem de Abraão, nem de Isaac, na época que morreu Acre, as desobedientes. Não. A gente está aqui agora na data de 2/2 de 2026, em uma noite, enfim. E ele está dizendo, vocês são participantes. Somos participantes das questões espirituais. Nosso nome está lá em cima. A gente está aqui embaixo. Mas nosso nome está lá em cima. Já está garantido. Pegou, irmão? Já está garantido. Raimundo Nonato, Santana Assis, irmão, já está lá em cima. Cabe tu querer e eu não. Aí a gente, para não cometer os erros antigos, nós precisamos ler Hebreus. Já li 2 vezes essa carta. É muito importante. É por isso que eu e nós e tu não deve ficar muito apegado das coisas daqui. Não é desprezar as coisas daqui. É não se apegar a muita coisa daqui. Entendeu? E daqui a pouco você pode deixar essa terra aqui para você celestial. Ou você vai dizer, Senhor. O Senhor quer levar, Ele leva mesmo. Considerai a Cristo.
Então, peraí. Deixa eu ver de novo. Considerai a Cristo, ou melhor, a Jesus Cristo. Dá uma parada. Eu preciso entender que essa vocação celestial, eu preciso prestigiar a minha consideração, porque por Ele eu estou aqui, meu nome está lá. Considerai a Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa missão. Essa palavra considerar, eu preciso entender o porquê. Por que eu devo considerar? Porque esse texto, ele precisa ter um contexto. E está o contexto do considerar no capítulo 1. Só você olhar na tua Bíblia. Eu vou ler, ou melhor, no capítulo 2. Veja só. Portanto, capítulo 2, verso 1. Portanto, por que eu devo considerar? Senhoras e senhores, você que está em casa, tenha paciência, porque tem que ler Bíblia, meu irmão. Se não gostar de ler Bíblia, é um problema sério. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não venha nos desviar delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, a toda transgressões, desobediência recebe a justa retribuição. Como escaparemos nós se nós não atentarmos para tão grande salvação? Como a gente vai escapar se a gente não dá a atenção que a gente está ouvindo? Está sentindo a presença de Deus aí? Fácil. A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, chegou em 1900 e alguns dias na sua vida. Foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e maravilhas. É verdade. E várias maravilhas e dons do Espírito, aleluia, retribuído por sua vontade. Verso 5, pastor, não pode ler não, meu amigo, então vai ouvindo. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou aquele dizendo que o homem, quem é o homem para que dele te lembres? Ó filho do homem para que eu o visite. Tu, aleluia, tu o fizeste. Está falando da pessoa de Jesus. Então Deus fez Jesus um pouco menor do que os anjos. Mas por quê? Aleluia, de glória e de honra coroar-te e constituir sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas lhe subsiste debaixo dos seus pés. Ora, eu estou lhe mostrando porque devemos considerar, tá bom? Tenha paciência. Aleluia. Todas as coisas subsistem debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele quem? Jesus, que foi feito um pouco menor, aleluia, do que os anjos, por causa da paixão da morte. Então a morte é uma maldição, por isso não poderia ser maior do que os anjos, teria que ser menor para ensinar você a suportar essas coisas. Levante a mão e glorifique a Ele. Me arrepiando aqui, irmão. Olha, eu vou beber água enquanto vocês enaltecem o nome de Jesus. Tem crente de fogo aqui hoje? Leiam a Bíblia, crente. Um pouco menor do que os anjos. De graça de Deus, provar-te a morte por todos. Estava falando isso com minha esposa hoje. O pecado é uma maldição, meu amigo. Olhe para o meu olho. Cuidado. Você que tem consciência e que está internalizado em Cristo e que considera tudo que você tem ouvido nesse altar.
pecado tem uma maldição. Ele explode, não é pecou assim e já está resolvendo. Ele vai trabalhando em todas as áreas. É por isso que devemos considerar. Deixa eu lhe mostrar. É paciência. É que gostar de ler Bíblia. Oh, glória a Deus. Porque convém para quem são todas as coisas, mediante que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Eu vou ler para ver se você dá glória a Deus. Eu vou lhe aborrecer um pouco, crente. Porque convinha que aquele quem? O rei. Para quê? Aquele para que são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos. Então desde lá ele pegou você também, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições e o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica, os que são santificados, são todos um. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmão. Aleluia. Por isso que podemos abraçar um ao outro. Glória a Deus. Está sentindo a graça? Dizendo, anunciarem o seu nome, meus irmãos, cantarem louvores no meio das congregações. É isso que a gente tem que fazer. E ter cuidado com o que a gente vai cantar. Vou falar já. Tenha paciência. E outra vez, porém, nele a minha confiança. E outra vez, esse aqui. A mim, aos filhos de Deus, aos filhos que Deus me deu, e visto como os filhos principal da carne, do sangue, também participou das mesmas coisas que pela morte aniquilaste, e que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livraste todos os que com medo da morte, medo da morte, eu não vou nem falar isso aqui que eu carecia de 5 minutos, estava por toda a vida sujeito à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Aleluia! Ou seja, então ele é maior que Abraão, ele é maior que Moisés, ele é maior que o profeta, ele é maior que tudo, ele é maior que o diabo, ele é maior que a morte. Você vai dar glória, vai dar aleluia, fácil. Sinta a presença do maior, o maior. Ele é maior do que a enfermidade, ele é maior do que tudo, ele é maior do que os céus, terra, debaixo da terra. Ele é maior. Se ele é maior, diga alguma coisa a ele. Aleluia. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Quem estiver debaixo de uma tentação hoje aqui, ele quer lhe socorrer. Para você não cometer o mesmo erro de Judá. Está sentindo a presença aí? Para você não cometer o mesmo erro nos olhos e na tentação da carne. Aleluia. Considerai. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão preparados agora? Aleluia. Vocês estão preparados? Aperte os cintos. Aleluia. Aperte os cintos. Glória a Deus. Eu estava observando. Glória. Ou nós se unimos, ou teremos grandes problemas. Bota isso na agenda. E não esquece, daqui a 30 anos. Pastor, eu tenho dificuldade de me unir. É melhor você receber um tratamento. Você precisa de um tratamento. Que o negócio vai ficar feio. Ou você é da turma do contra. Tu está no texto de Hebreus que eu li? Tu considera Cristo mesmo? E é aqui que eu falei a você que a gente vai apertar o cinto. Hebreus capítulo 1. Jéssica vai colocar aqui no quadro. Capítulo 3, perdão. De Hebreus. Ok. Por isso,
que a gente leu no capítulo 2 são os participantes. Verso 2: sendo fiel a que o constituiu, como também o foi Moisés. Ele está trazendo uma comparação de que Cristo é maior do que Moisés. Então no livro de Hebreus ele relata que nós precisamos olhar o que de fato aconteceu na lei de Moisés, na época do Pentateuco, observar que quem errou, para nós não cometermos na oportunidade que temos em Cristo. Aleluia. Por isso que os erros que nós vemos lá no Velho Testamento de desobediência, olhe para a minha mão de misericórdia, nós não podemos cometer de 2026 para frente. Aleluia. Olha aí, olha só. Em toda a sua casa, Moisés, da liderança de Moisés. Vamos lá? Verso 3. Deixa eu botar um óculos, você pode acompanhar também aqui na Bíblia. Porque ele é tido, ele quem? Jesus, a quem a gente considera. Ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Ele foi constituído menor do que os anjos, mas é maior do que Moisés. Aleluia. Aleluia! Quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou. 4. Porque toda casa é edificada por alguém. Ou a minha casa, olha meu amigo, não tenha como ofensa, é a mensagem. Ou a minha casa é edificada por Cristo, ou a minha casa é edificada por Satanás. Deus. Se tu escolhe, vai depender do grau de obediência, de contexto de obediência, é melhor dizer assim. Se eu sou um servo obediente, é servo obediente e fiel. Mas se eu não sou um servo obediente, eu não sou nem para Deus como servo fiel. Na correspondência desse mesmo versículo aí, está escrito assim, versículo 5: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Tanto que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Aleluia! Versículo 5, verso 6. Mas, eu amo esse versículo. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. Pastor, quem é a casa de Cristo? É quem está nesse culto aqui. Quando é sábio, vocês são a casa e Cristo mora dentro de vocês. Considerar isso. Como casa sua, como servo, aleluia, a qual casa somos nós, se tão somente, igreja, Assembleia de Deus, conservarmos firme, não se misturar, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer, todo mundo fala, eu vou falar, todo mundo se entristece, eu me entristeço. Você não é todo mundo, você é uma casa, você precisa considerar isso. Limpe a tua casa. Está sentindo a presença, amado? Será que falta mais alguma coisa para Deus falar contigo? Você não veio ouvir a voz dele? Ele está falando contigo aqui agora. Glória a Deus. Se tão somente você vai no filme, a
Lembra da escola dominical? A confiança e a glória da esperança. Até que dia? Só até hoje? Você está animado com essa mensagem? Se essa mensagem não te animou, irmãzinha, irmãzinho, entra no teu quarto, senão no momento que a gente finalizar aqui, confessa. Aleluia. Que tem alguma coisa obstruindo a sua mente, o seu coração, que você não está entendendo o que o seu noivo está falando contigo. Glória a Deus. Vai apertar agora, tá? Aleluia. Tem mais 5 minutos. Mas vai apertar. Quem está lendo comigo, diga amém. Amém. Verso 7. Portanto, vírgula, como diz o Espírito Santo, se ouvir. Se você tem ouvido, mas eu gosto de doutrina, tem hora que eu acho lindo a sua voz, pastor. Minha voz não, o sangue de Jesus tem poder. É a voz do Pai Celestial. Oh, glória a Deus. Meu amigo e minha amiga, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, vírgula, como na provação, vírgula, num dia da tentação, no deserto. Olha para cá. Deixa eu falar uma coisa a vocês aqui. Ele está trazendo agora, como dissesse assim, ó, vocês vão ouvir coisa. Vocês não consideram Cristo? Vocês vão ouvir coisa agora. Considerar isso, né? Agora vem. Senta aí. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, o que ele fala, não endureça. Porque Moisés, como servo fiel, teve um povo que ouviu e viu as maravilhas. Fez isso com o seu coração, ó. Fechou. Aí ele avisa. Você que está internalizado em Cristo e que considera como seu Salvador e seu Senhor, se está ouvindo aqui toda segunda-feira, toda quarta tarde, toda quarta noite, toda sexta-feira, alguns cultos que tem no sábado, ou no domingo de manhã, ou à noite, e endurece seu coração. Deixa eu lhe dar um recado aqui, viu? E é bom você ouvir que vai dar gosto de vir semana que vem. Eles fizeram o que no deserto? Ouviu e endureceu o coração. Então ele está trazendo o que aconteceu na antiga aliança como imagem de. Por isso que eu prego muito lá. E a gente vai ficar um bom tempo aqui no novo, tá certo? Verso 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram. Viram o quê? Por 40 anos as minhas obras. 10. Por isso, eu vou fechar aqui, tá? Adorar. Vou fechar aqui. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Deixa eu ler mais um pouco. Semana que vem vou parar no verso 10, tá? Aleluia, 10. Assim jurei a minha ira, que não entrarão no meu repouso. Então o que vai fazer com que eu não chegue lá é a dureza do coração, é a desobediência, é o ouvir e fingir que está ouvindo, que não está ouvindo. Vinde, irmãos. Versículo
Versículo 12. Vinde, irmãos, que nunca. Vê aí. Toda a igreja, 1, 2, 3. Se coloque de pé. Aliás, sentado, por gentileza. Fique sentado. Vamos cantar cantando uma canção. Toda a igreja junto. Aí nessa canção vamos arrecadar dinheiro em oferta. Tá certo? Pode deixar a gravação normal aí. Ele está aqui. Ele está aqui. O mestre te chama. Considerai como seu Senhor e seu Salvador e seu juiz. Cante essa canção como uma grande oportunidade. Oferta, oferta. É do final, lembra que eu falei de... Se coloca de perto da igreja. Você sabe essa canção, cante. Solta a voz! Me dá mais uma chance. Eu não sei. Primeiro, me faça como antes. 20 irmãos, toda segunda ou todos os dias, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau. Você já entendeu tudo? Você já entendeu tudo? Que não haja, Deus não quer ver seu coração mau. Oh, glória! Cante! Obrigado, Senhor. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Pastor, eu quero retornar aos pés de Jesus. Faz assim com a sua mão se você está aqui. É noite de libertação, de cura. Venha! É aqui que eu queria. É aqui que eu ia pedir para vocês ficarem em pé. Nessa parte agora aí. Você vai fazer o seguinte: abrace 3 pessoas perto de você, varão, ou mulher com mulher. Diga para ele assim: nós estamos no livro da vida. Fica firme. Considerar isso. Diga para ele. Mas por favor, isso. Mais uma chance, eu não sei ver. Nosso nome está escrito no livro da vida, considera isso. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos.